Agora, e nós vamos entrar num negócio aqui maravilhoso. Vocês que acompanharam o sábado, olha, a coisa ferveu, né? Ficou gostosa, né? Ficou uma maravilha, porque tem que ferver mesmo, né? Comida, ela tem que ser passada no fogo, né? Ninguém gosta de comer coisa crua, tem que ser com fogo. E eu sou fã de fogo, irmão. Meu negócio é fogo, é tacar fogo, é pegar fogo. Isso aí é comigo mesmo. Eu acho bom. A igreja do Deus vivo, como diz o hino, tá pegando fogo. E tem que pegar mais fogo ainda. Eu acho que tá muito frio. Tem que jogar mais gasolina e mais pólvora nesse fogo. Vamos jogar. E nessa noite nós estamos fazendo justamente isso. Vamos, com a nossa fé, pólvora, gasolina, poderes atômicos aí, né? Para nós realmente termos uma explosão boa, né? Gostosa, né? Para que realmente o botão ele realmente faça o que ele deve fazer, não é? Agora, 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, ó, a voz, uma voz. Quando João vai falar do mesmo assunto, em Apocalipse capítulo 4, que é o rapto, o profeta diz que ali é o rapto, João diz vozes. João diz vozes. Dá uma olhada aqui, vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Agora, vamos voltar a este verso. E eis que um trono estava posto no céu, no segundo verso, e um assentado nele. Notam? O trono, ele se assentou no trono, ele já não estava lá embaixo nos candelabros agora, na terra. O rapto já tinha acontecido, ele estava na glória, sentado no seu trono. Quero que notem agora, vamos descobrir até mesmo no capítulo 5, não era o trono de misericórdia, não era mais um trono de misericórdia, era trono de juízo, não era trono de graça. É um trono de juízo porque o fogo e os relâmpagos e trovões saíam dele. Não tinha mais, a misericórdia tinha acabado. A era da igreja aqui estava terminada, isso aqui é depois do rapto. Aquele que for sujo, que suje-se ainda mais. Aquele que for justo, que seja ainda justo. Aquele que for santo, que seja santo ainda. Não era mais um trono de misericórdia. Hoje à noite, o sangue se encontra naquele trono, e é um trono de misericórdia para cada pecador que está buscando misericórdia. Mas naquele dia não será um trono de misericórdia. Então, será um trono de juízo com um Deus zangado assentado lá. Ele está falando de Apocalipse capítulo 4. Muito bem. E olha a escritura de Apocalipse capítulo 4, que ele está se referindo. Eu coloquei aqui os primeiros versos. Depois dessas coisas, depois das eras da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Muito bem, não é? Uma voz disse, subi cá, não é? E agora o profeta vai discorrer sobre isso. Olha isso aqui, meu amado. Se prepara aí, viu? Se prepara, dá uma olhada nisso aqui. Olha que mensagem maravilhosa, Apocalipse capítulo 4. É a mesma voz que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 4 está falando da mesma coisa. Rapto, rapto. Só que aqui João dá mais detalhes da cena. E Paulo diz, é uma voz, não é? Mas João vai começar a revelar para nós que são vozes. São 7 vozes. Dá uma olhada aqui. Notem agora, vamos ver o que é isso. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado nele sobre o trono. Houve uma voz que lhe chamou. Aquela voz, não consigo me apartar disso, aquela voz detrás dele. Então ele olhou ao redor, e ele mostrou as eras da igreja, porque ele se encontrava nas eras da igreja. Isso aí é Apocalipse 1,13, né? Lá atrás. Os 7 candelabros. Então ele ouviu aquela voz depois que as eras da igreja se cessaram. Aquela voz saiu da terra, subiu. Quando ele chegou na glória, ele ouviu ele dizer, suba aqui, vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Que coisa! Aquela voz. Vamos falar sobre esta voz por um minuto. Para vocês verem que não sou eu que estou inventando história. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos para 1 Tessalonicenses 4 e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer. Todos nós já sabemos o que ela vai dizer antes de lermos sequer, não é? Sabemos que vai acontecer, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Está certo isto? Vocês que estão anotando em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a voz, aquela era a voz de Cristo. Está certo? A voz de Cristo. Pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. A mesma voz que convocou João, suba. A mesma voz que disse para João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja algum dia, que convoca a igreja.
Também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou o morto Lázaro da sepultura. Aquela mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Voz do arcanjo. Aquela voz de Cristo convocou João a subir. A mesma voz convocou Lázaro. Notaram na sepultura de Lázaro? Ele falou com alta voz. Não apenas disse, Lázaro venha, mas Lázaro venha. O convocou de entre os mortos. Olha, se você quiser anotar esse parágrafo 148, que daqui a pouco nós vamos voltar nele. Ele está dizendo assim, que a mesma voz que chamou os santos que dormem é a mesma voz que chama os santos que estão vivos. Presta atenção. A mesma voz que chama os santos que dormem, e qual é essa voz? A voz de arcanjo. É a mesma voz que chama os santos que estão vivos. Ih, irmão, vai pegar fogo. Já estou vendo, vai derreter tudo. A mesma voz que chama os santos que dormem, você viu que a mesma voz que dá as vestes para os judeus que estão debaixo do altar, é a mesma voz que se revela para aqueles que estão vivos um pouco depois. Não é? É a mesma voz. Vamos lá então. A mesma voz que convoca João suba é a mesma voz que chama Lázaro. A mesma voz. E esta é a voz de arcanjo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E olha, isso acontece antes de qualquer um de nós se encontrar com Jesus. Os santos que dormem ouvem essa voz primeiro. Os santos que estão vivos ouvem esta voz primeiro. Junta esses dois grupos através desta única voz para este grupo desse dia. Uma voz foi enviada, não é? E uma voz foi enviada para a sexta era, outra voz foi enviada para a quinta era, para a quarta era. 7 vozes, mas é uma voz só. A voz de Cristo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima.